Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Carlos, professor de Geografia da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou explicar os conteúdos do PET Regular, volume 4, para o 7º ano do ensino fundamental, na sua terceira semana. Antes de iniciarmos nosso vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar sua curtida e seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Estamos aí com a meta de chegarmos a 20 mil inscritos. Portanto, eu conto com você, aluno, e com você, professor, para continuar divulgando esses nossos vídeos. E assim, vamos conseguir chegar nessa meta. E qual é a vantagem de você ser inscrito no nosso canal? Você pode obter todos os materiais que eu utilizo na produção dos meus vídeos, tanto em Word quanto PDF, como, por exemplo, os gabaritos das atividades complementares, do PET regular, das avaliações bimestrais. Portanto, se inscreva agora mesmo. Para essa terceira semana, a unidade temática a ser estudada é natureza, ambientes e qualidade de vida. O objeto de conhecimento, biodiversidade brasileira. E a habilidade será identificar e caracterizar os domínios morfoclimáticos a partir da dinâmica dos componentes físico-naturais no território nacional, bem como a sua distribuição e biodiversidade. As florestas tropicais, os cerrados, as caatingas, os campos sulinos, as matas de araucária, enfatizando também os domínios presentes no território mineiro. E os conteúdos relacionados, quais são? Os domínios morfoclimáticos do Brasil, as suas características, localização, usos, situação de conservação e preservação. Também os domínios morfoclimáticos do Brasil e seus componentes físicos naturais, como, por exemplo, o clima, solo, vegetação, fauna, flora, relevo, entre outros. Ainda, pessoal, nós vamos ver as diferenças e semelhanças dos domínios morfoclimáticos, que neste caso nós vamos ter o seguinte tema nessa semana: os domínios morfoclimáticos brasileiros da Caatinga, das araucárias e o domínio das pradarias. Com este tema, caro e cara estudante, você vai ser capaz de comparar as semelhanças e as diferenças dos domínios morfoclimáticos, tanto da Caatinga, das araucárias e das pradarias. E você também vai perceber e analisar a distribuição, a localização e as principais características de cada um deles. Nesse sentido, vamos fazer uma breve apresentação de cada um desses domínios. O primeiro deles, o domínio das caatingas. Pessoal, esse domínio está localizado na região nordeste do Brasil. Embora possua aí diferenças internas, apresentam algumas características bem específicas e se distinguem dos demais domínios morfoclimáticos. A presença do clima semiárido, a chuva mais escassa, uma baixa pluviosidade. E essas chuvas são mal distribuídas, são concentradas aí em alguns períodos curtos do ano. As temperaturas médias anuais são elevadas, são características aí bem comuns a toda a área que comporta então esse domínio morfoclimático. Outro fator importante nesse domínio é a presença de uma pequena rede hidrográfica, que durante o período da estiagem, muitas vezes esse período ele é bem longo, vários meses do ano, pode chegar até secar o leito dos rios. Esses rios aí são chamados de rios temporários, que secam parte do ano. E, consequentemente, adaptada a essa condição climática de aridez, as águas e a vegetação têm a predominância dos arbustos, das árvores de pequeno porte, além, é claro, de uma variedade de espécies de cactáceas. E entre essas espécies mais adaptadas, nós temos aí as plantas xerófitas, que fazem parte aí do xeromorfismo, que do grego xeros significa seco, e morfos vem de forma, de aspecto, onde apresentam folhas pequenas e mecanismos de armazenamento de água e também perca de água, desde as suas folhas, como também o seu caule. O nome caatinga, pessoal, deriva da língua indígena, que significa mata branca, em função do aspecto que a mata adquire quando perde as folhas no período da estiagem, no período da seca. As depressões, as chapadas e os planaltos constituem as principais formas de relevo que são presentes nesse domínio das caatingas e são responsáveis por produzir diversas paisagens belíssimas inclusive. E
por fim, nós precisamos de lembrar que resta pouco mais da metade deste domínio coberto, porque boa parte foi desmatada para a introdução da pecuária extensiva, na exploração madeireira para a produção do carvão, né, que são problemas aí ambientais enfrentados por vários e vários séculos nesse domínio morfoclimático. Agora vamos falar do domínio das araucárias. Esse domínio das araucárias, também chamado, né, de pinhais, abrange aí originalmente a região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Araucária é o nome de uma espécie arbórea também chamada de pinheiro do Pará, cuja aparência lembra uma taça, né? O relevo dessa região é formado principalmente por planaltos, bem elevados inclusive, né? Com serras e altitudes que variam de 800 até 1.300 metros de altitude. O clima desse domínio é o subtropical, que é responsável por chuvas regulares e bem distribuídas durante o ano. Os verões são quentes e os invernos são mais frios. A temperatura e a pluviosidade, de forma média, varia de acordo com a altitude e a influência também da massa polar atlântica, que acaba interferindo na temperatura do lugar por onde ela passa e também na umidade e, consequentemente, a pluviosidade. Pessoal, ao longo dos corpos d'água presentes nesse domínio das araucárias, nós temos aí rios e riachos que possuem drenagem perene, ou seja, que correm o ano inteiro, e há um desenvolvimento de matas ciliares em volta desses rios. A interação entre esses fatores, né, possibilita o surgimento de formações vegetais como bosques, né, campos de gramíneas, pradarias mistas, gramíneas, arbustos, uma diversidade. O processo de produção desse espaço geográfico na ocupação sul e o domínio morfoclimático das araucárias, né, fez com que a sua vegetação foi intensamente modificada. A exploração de madeira para a construção de casas, a fabricação de móveis, e também para abrir novas áreas para a prática da agricultura, foram as causas para o desmatamento de boa parte desse domínio morfoclimático. Estima-se que menos de 5% de sua área original ainda estejam preservados, apenas 5%. Por fim, vamos falar do domínio das pradarias. Esse domínio também é chamado de pampa ou campanha gaúcha. É o menor dos domínios em extensão territorial. Ele está presente somente no estado do Rio Grande do Sul, em terras argentinas e uruguaias, lá nos países vizinhos do Brasil. O predomínio do clima nessa região é o clima subtropical, que é bem característico da região sul do Brasil. Garante chuvas bem distribuídas ao longo do ano, os rios são perenes, né? Nesse domínio, pessoal, também há uma ação frequente de frentes frias, que vem aí da massa polar atlântica, que diminui as temperaturas por onde ela passa. Todas as formações vegetais são resultados também da interação da estrutura geológica dos solos da região. Assim, a vegetação dos pampas é constituída principalmente por herbáceas, gramíneas, capins e outras plantas rasteiras, né? E acaba caracterizando esse domínio, além, é claro, das matas ciliares e dos campões, que são pequenas formações arbóreas e arbustivas que são presentes nessa região também. O relevo, pessoal, apresenta uma topografia relativamente suave. Nós temos ali o predomínio, né, de coxilhas, que são as colinas onduladas, tá certo? Grande parte, pessoal, dos problemas ambientais ocasionados lá nas pradarias estão relacionados principalmente à prática da pecuária, né, que é tradicional nessa região desde a chegada dos colonizadores espanhóis e portugueses, né? A compactação do solo, a rarefação das gramíneas e também as queimadas intencionalmente provocadas, né, como prática da atividade agrícola, são exemplos disso. Então, esses são os 3 domínios morfoclimáticos que nós vamos estudar nessa semana. Pessoal, esse foi o vídeo em que eu expliquei os conteúdos propostos do PET regular, volume 4, para o 7º ano do ensino fundamental, na sua 3ª semana. Eu só tenho que agradecer a você que ficou comigo nesse vídeo até o final, deixou sua curtida, seu comentário e compartilhou esse nosso vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.